A paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Mais uma vez aqui nesse dia, meu querido e minha querida irmã, para gravar mais uma vez a palavra, ela nunca volta vazia, amém? Hoje vamos estar meditando na palavra do Senhor, lá em Gálatas 5, do 17 ao 21, onde a palavra do Senhor nos fala sobre esse confronto que o cristão vive, sobre esse confronto que a gente enfrentamos na nossa vida, sobre a briga, a luta entre o espírito e a carne. Nós vivemos num corpo carnal, onde ele é inclinado para tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus. Porque nós vivemos num corpo que ele não se converte, a nossa carne, ela não se converte, mas ela luta contra o espírito que nos santifica. A minha palavra do Senhor nos diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, peleja, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes. Estas acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, meditando nessa palavra, meu querido e minha querida irmã, uma palavra bem conhecida, uma palavra que a gente vê que aqui existe um confronto, aqui existe uma guerra entre a carne e o espírito. Mas a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que aqui a carne ela é inclinada para tudo aquilo que nos afasta de Deus. A palavra do Senhor nos mostra que aqui a carne ela é inclinada para adultério, por fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, iras, peleja, dissensões e heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias, coisas semelhantes. Então a palavra do Senhor nos mostra que essa carne ela é inclinada para todo o mal. Ela é inclinada para tudo aquilo que quer nos afastar da presença do Senhor, e ela nos leva para um lado que nos afasta do reino de Deus. Então a palavra do Senhor nesse dia, meu querido, de meditação que eu quero te trazer, que muitas vezes a gente somos levados pelas obras da carne. Muitas vezes a gente se inclina para aquilo que a carne quer se levar, e essa carne ela quer nos destruir. Muitas vezes a gente lutamos contra a carne, nós queremos lutar com a nossa própria força, com o nosso próprio ego, com nossos próprios eu posso, mas eu quero te falar, meu querido, que eu e você não vamos vencer a carne se nós não se encher do Espírito Santo, se nós não se encher da palavra, se nós não se alimentar da oração, se nós não se chegar a Deus com todo o nosso coração. Porque existe uma luta, existe uma batalha, que essa batalha não é eu contra a carne, não é você contra a carne, mas a palavra do Senhor nos fala que a carne ela batalha contra o espírito e o espírito contra a carne. Aí eu te pergunto, o que nós estamos alimentando dentro da gente? Esse leão, que é essa carne que quer nos devorar, quer nos destruir? Ou estamos se alimentando na palavra, na oração, na obediência, para que possamos vencer e destruir esse leão? Nós estamos se alimentando em espírito, nós estamos vivendo a vida alimentando a carne. A palavra do Senhor também nos diz, meu querido, lá em Éfesos 5, lá do versículo 15 ao versículo 19, que nos diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho em quem há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, em hinos, em cânticos espirituais,
em cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração. Então aqui a gente vê, meu querido, que existe o Espírito, que a gente possamos se encher do Espírito para vencer toda a vontade da carne. Por isso que eu perguntei, você está alimentando quem? A carne ou o Espírito? Ou você está ficando no meio e não está nem a carne nem o Espírito? Não tem como você ficar no meio. Ou você está no Espírito ou você está na carne. Porque a palavra do Senhor nos fala em Éfeso aqui em 17. Porque isso não sejais insensato, mas entendido qual seja a vontade do Senhor. Não sejam insensatos, mas sejam entendidos qual seja a vontade do Senhor. Falando entre vós em salmos, hinos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Um vosso coração no 17 vai, porque isso não sejais insensatos, mas entendido. Seja a vontade do Senhor. Então a palavra do Senhor nos fala, alimentai-vos em espírito, com salmo, com cântico, coração na palavra do Senhor, em comunhão e união com os irmãos. Se alimentai na presença do Senhor, alimentai-vos o Espírito na presença do Senhor, para que possamos vencer, batalhar a carne, aquela que nos leva ao adultério, à idolatria, à feitiçaria, aquilo que nos leva a tudo aquilo que se chama Deus. Nos alimentamos na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é alimento, meu querido. Muitas vezes a gente passamos dias e dias e não se alimentamos na presença do Senhor. Quanto isso a carne toma de conta, quanto isso a carne ela vem para nos destruir. Onde a palavra do Senhor nos fala, alimentai-vos da presença do Senhor, alimentai-vos com louvor, com cântico, com salmos, alimentai-vos para que possamos vencer esses dias maus. Para que possamos vencer esses dias maus. Para que eu e você possamos vencer esses dias maus, nós temos que se alimentar, nós temos que se achegar à presença do Senhor e se alimentar o nosso espírito, porque a função de batalhar contra a carne é o espírito. Por isso nós temos que se alimentar em espírito e em verdade na presença do Senhor, onde a palavra do Senhor nos fala, meu querido, lá em João 4,34, a palavra do Senhor nos fala que ali Jesus, ele reunido com os discípulos ali, eles foram comprar mantimento, foi comprar alimento, e Jesus ficou ali com aquela mulher samaritana. Quando Jesus falou para aquela mulher samaritana para ir chamar aquele povo para estar ali, o tempo que ela foi, aqueles discípulos voltou e viu Jesus e falou com Jesus que eu trouxe o alimento, mas Jesus falou, um alimento eu tenho para me alimentar. Qual é esse alimento que Jesus tinha que se alimentar como homem? A palavra do Senhor nos fala lá em João 4,34, Jesus disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Então o alimento do cristão, o meu e o seu alimento, meu querido, é fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que eu e você viemos está ali vencendo essa carne, vencendo os prazeres da carne, vencendo os prazeres da carne. Eu e você temos que se alimentar desse alimento espiritual, que é fazer a vontade do Pai, que é se alimentar de fazer o trabalho, fazer aquilo que o Senhor nos direcionou, e é fazer a vontade do Pai. Lá em João 6,63, a palavra nos diz assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então essa carne, a palavra do Senhor nos fala, meu querido, que ela sempre vai ser inclinada para o mal. Essa carne, ela sempre vai desejar o adultério. Essa carne, ela sempre vai desejar fazer
tudo aquilo que a palavra nos diz para que eu e você não façamos, como se diz em Gálatas, ela é inclinada para todo esse mal, para realizar e fazer todo mal. Então o que eu quero te falar, meu querido, se alimenta na presença do Senhor, se alimenta dessa palavra, meu querido, porque ela é o alimento que vai encher o espírito, ela vai fortalecer o espírito que habita em mim e você. Esse espírito, ele combate contra a carne. Por isso eu te perguntei, o que você está alimentando mais, a carne ou o espírito? Aquele que está sendo alimentado, o leão, essa carne é o leão que quer nos tragar. Se você alimentar ela, ela vai vencer, meu querido. Mas se você alimentar o espírito com tudo que a palavra nos fala, nós vamos vencer. E essa carne, ela vai ter que ficar quietinha. Ela vai tentar, mas não vai conseguir, porque o espírito há de vencer. Quando eu e você se alimenta dessa palavra, na oração, na obediência, no temor e na presença, com hinos e salmos na presença do Senhor, aí nós vamos prosseguir, vamos vencer essa carne. Essa carne, ela quer nos destruir, mas nós temos um espírito que nos dá vida, um espírito de vida, um espírito de poder. Se alimenta da palavra do Senhor, porque ela que nos dá força para vencer a cada dia. Quantos estão sendo vencidos por essa carne? Eu quero falar para você, volta a se alimentar na presença do Senhor, que você vai vencer e você vai voltar a viver em espírito e em verdade na presença do Senhor. Amém? Que a paz esteja contigo em nome de Jesus. E creia, a palavra ela nunca volta vazia.